Outrora já existia uma sociedade entre matas e rios, Igaraçu dos povos nativos, berço do nosso Brasil. Lusitanos chegaram do norte, encontrando o nativo a gritar. Grande pássaro ou grande canoa, Pernambuco vieram fundar. De nobre suor e labores leais, dos pequenos muito grandes heróis, construtores de uma urbe singela, Igaraçu de todos nós. Do passado conservas Monjope e o sobrado do imperador, mais do que simples montes de pedras, testemunham teu esplendor. Terra dos marcos e dos coqueirais, do brasão de Holanda e afro-canaviais, que deram faces a Dalila, ao povo de fé, aos artistas a Manjopina e São José. Cidade dos povos e tempos, dos Antônios, Cais e Narcisos, das rosas, Alices e Orcinas, de Cosme e Damião. Tuas matas tão belas encantam, sobre o reino das águas estás. És o equilíbrio formoso entre os verdes e os manguezais. Sublime mistério do céu, templo do princípio e do fim, dos gêmeos celestiais, dos santos métricos e ibejis. Ó grande canoa, rio dos grandes pássaros, mãe do povo dos arcos, estrela primeira da paz. Quem te vir e tocar o teu solo, não te esquecerá jamais. Eu diria que Igaraçu é o começo do Brasil que deu certo. Quando Duarte Coelho veio tomar posse da capitania de Pernambuco, ele veio construir um novo país, a Nova Lusitânia. E começou pelas terras de Igaraçu. Não comparando com Olinda de Recife, mas considerando a história de como as coisas se deram aqui nesse pedaço da capitania, a gente tem um começo, né? Um começo de preocupação, de demarcação de terra. A construção da feitoria não foi aceito. Um dos personagens que estava em 1513, Gustavo Jacques, junto com Gustavo Coelho, no final das contas, foi indicado como governador das terras do Brasil. E ele aí decidiu que a estratégia, ainda incipiente, de tomar conta da costa é construir uma capitania, ou melhor, construir uma feitoria em Cabo Frio. Foram três, acho que vingaram mais, foram em Cabo Frio e aqui é de Igaraçu. E com essa estratégia militar, a gente tem o primeiro ponto de contato português, né, aqui nessas terras. Igaraçu era mãe de Olinda. A história conta, né? Só pela descrição histórica a gente percebe o valor histórico que tem Igaraçu. A gente tem essa igreja, ela tem muita história, a Igreja da Misericórdia, e ela tem um período desde 1632, quando o Calabar veio com os holandeses, descendo em Marifarinha, naquela área do litoral, vieram por terra, até chegar aqui, eles se ocuparam dessa igreja, colocaram as pipas de vinho, se utilizaram, levaram mulheres, né, adolescentes e mulheres, prenderam os religiosos e fizeram muita desordem, né, vamos dizer assim, violência contra a população de Igaraçu, em 1632. E aí, depois disso, a igreja não conseguiu mais ter essa reconstituição. Já virou cemitério no século XIX e mesmo após considerar como patrimônio, não conseguiu, não foi possível, nunca teve uma iniciativa de reconstituir a igreja. Talvez isso não seja mais cabível hoje. O arquivo do professor, o poeta Mário de Andrade. Então, entre outras coisas, ele tinha vindo aqui nessa busca dele para tentar conceber o que era patrimônio, o que era cultura no Brasil. Ele andou várias regiões, descobriu até de danças, de arquitetura, de várias modalidades de manifestações culturais. E andando aqui, ele veio com Tarsila do Amaral, ciceroneado pelo Ascenso Ferreira e Gilberto em algum momento, Gilberto Freire, e Oswaldo de Andrade junto com eles, tiveram aqui em Igaraçu. Então algumas fotografias revelaram, além de alguns textos, revelaram essa admiração pelo que eles encontraram aqui em 1927 e 28. Bem, olha, o povo de Igaraçu é um apaixonado pela nossa cidade. Nós somos protegidos por dois santos, uma cidade com dois padroeiros, Cosme e Damião, além dessa beleza toda que tem Igaraçu. Igaraçu é um patrimônio preciosíssimo da nossa arquidiocese. Uma cidade histórica com vários monumentos de grande importância e se destaca entre os monumentos de Igaraçu a Igreja de São Cosme e Damião, que segundo a história é a mais antiga do Brasil que se conhece, é de 1535. Ela é fruto de uma batalha que aconteceu entre os índios da tribo de Caetés, que eram residentes naquela ocasião, naquele local,
e os portugueses que chegaram ao Brasil. E uma vez que eles conseguiram aquele espaço, construíram essa igreja de São Cosme e Damião, e ela foi então inaugurada no dia 27 de setembro. A Vila de Igaraçu foi ocupada pelos holandeses, né? E aqui eles fizeram uma das primeiras celebrações ecumênicas, né? Uma coisa, e deixaram também alguns vestígios de sua passagem pela cidade, pela Vila de Igaraçu. Forte a presença da questão do negro pela introdução da cana-de-açúcar. Nós tínhamos uma cidade que tinha uma quantidade exorbitante de engenhos que se produziam, com destaque a Monjope. E a presença, né, da escravidão foi forte na vila. A gente tem que preservar o modo de vida. Eu acho que é... Porque eu sou nascido e criado aqui no Rosário, que é esse bairro aqui na frente. E eu acho que esse jeito assim interiorano que Igaraçu tem, com essa, vamos dizer assim, com esse sítio histórico, que eu acho que deve mexer em um bocado de coisa, menos aqui. Aqui já está perfeito do jeito que é. O que há de importante para preservar em Igaraçu? Tudo. Costumes, tradições, lendas, monumentos, mata, rio. Então o igaraçuense tem que ter consciência disso, de que é importante preservar, porque é a nossa história, é a nossa identidade que nós estamos preservando para as gerações futuras. Igaraçu é uma cidade rica pela sua natureza, dois ecossistemas fortíssimos, Manguezal e Mata Atlântica. E no centro dessa riqueza natural nós temos um belíssimo sítio histórico, que precisa ser preservado pela sua história e pela sua riqueza cultural. Igaraçu tem manifestações culturais originadas do imaginário popular que precisam serem conservados, transmitidos para as gerações futuras. Isso acredito que é um compromisso que cada cidadão tem de ter com o futuro da sua cidade. A Agenda 21 é um documento, que surgiu na ECO 92, na Conferência para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, que mais tarde também aplicou-se o nome Desenvolvimento Sustentável. Um planejamento estratégico para o desenvolvimento sustentável do século XXI, a nível global, nacional, estadual e municipal. Então foi nessa perspectiva que surgiu o documento da Agenda 21 daqui de Igaraçu, com esse objetivo de nortear as ações para o desenvolvimento da cidade, mas de forma sustentável. Outros trabalhos são os mutirões que a gente faz de limpeza, tanto no manguezal, quanto também na área de matas, quando vamos fazer trilhas. Bem como também nas áreas de praia. A gente não só faz a limpeza com os saquinhos, entregando a comunidade, mas também a gente promove uma conscientização, na verdade uma sensibilização, para que essa conscientização passe de indivíduo para de indivíduo, porque ela é particular, mas a sensibilização precisa que alguém faça. A ideia do refúgio, na verdade, hoje nós chamamos de Refúgio das Bromélias, mas a iniciativa aqui era orquídeas. Hoje, no Refúgio das Bromélias, nós temos aqui os 4 gêneros de bromélias. Aqui nós temos as equimeas, as nidulários, as friécies e as neerogélias. Nós estamos aqui numa área de proteção ambiental, uma área que procura conservar e proteger a natureza, deixando ela intacta, assim, antes da presença do homem. E a ideia dessa área de preservação é que a gente possa apresentar para as gerações futuras uma volta ao passado, e se mantendo essa harmonia do homem e natureza. E fazer com que as outras pessoas entendam que é preciso preservar para o nosso próprio bem. Na verdade, preservando essa APA, deixando o manguezal sobreviver, a gente vai fazer com que a nossa cidade sobreviva, porque a nossa cidade ela é característica pesqueira. E uma vez um pescador, ele nos disse, olha, se os nossos filhos faltar emprego,
mas o mangue vai sempre dar. Então, por isso que a gente sempre está nessa luta, né? Que é importante demais para que seja simplesmente uma lei para ser cumprida, né? Mas como objetivo da nossa caminhada. Aqui nós temos iguanas, nós temos cutia, nós temos goiamum, nós temos um peixe que é até do Amazonas de fora, que é o tambaqui. E segundo algumas informações, o tambaqui não se reproduz em cativeiro, mas aqui ele atingiu a sua reprodução. Em Igaraçu a gente tem muito pouca matas, temos animais silvestres, lá tem a bicho-preguiça, tem raposas selvagens, tem uma porção de animais ainda que sobrevive lá naquela região. É daí que está o interessante, o povo de lá nunca foi educado para isso. Eu não fui, meus pais não foram, a comunidade não foram, para poder preservar, para poder não agredir, É totalmente ao contrário, o pessoal pega pássaro, prende gaiola. A gente, pronto, na minha arte eu consegui mostrar isso para as crianças, que eu acho que isso é bem forte. Teve criança que abriu a gaiola e soltou o pássaro do pai. Então hoje, para a gente ter uma relação boa Igaraçu com o meio ambiente, a gente vai precisar de mais educação, a gente vai precisar de mais respeito. Preservar esse sítio histórico, cuidar da nossa cidade é extremamente importante. Estamos conversando sempre com o IPHAN para que tenhamos cuidado na preservação desse patrimônio todo, que não é um patrimônio só de Igaraçu, é um patrimônio de Pernambuco, do Nordeste e do Brasil. É a nossa história, preservar a nossa história. O engenho Monjope, ele foi doado aos jesuítas em outubro de 1600. Todas as propriedades que os jesuítas possuíram, talvez esta tenha sido a mais emblemática, não é? Porque era utilizado como residência de férias e também como um lugar onde se plantava para abastecer o colégio de Olinda e Recife. Monjope hoje, dentro da região metropolitana, é o único engenho que tem todo o complexo de produção intacto. O engenho Monjope está assentado num vale do rio São Domingos, que aqui recebe o nome do próprio engenho, Rio Monjope, que é a moita do engenho. A moita é exatamente o lugar onde a cana era moída, nesta máquina que está aqui ao nosso lado. E aí mais tarde os novelinos, quando o auge da cana-de-açúcar desaparece, não é, transforma o engenho num dos maiores produtores de cachaça até 1960 aqui de nossa região. Então Monjope, por essa singularidade, é um engenho importante não só para Igaraçu, como para todo Pernambuco. Estamos na parte alta do complexo do engenho Monjope. Atrás de nós encontra-se a Casa Grande e a Capela, que era o coroamento do complexo, na verdade. Esta Casa Grande, por exemplo, recebeu o imperador Pedro II quando ele visitou Igaraçu em 5 de dezembro de 1859. Nós estamos diante do complexo senzala do engenho Monjope. Aqui no século XIX viveu em média 150 escravos. Dentre os 24 painéis, alguns se destacam para alguns curiosos e também para alguns pesquisadores. Existe um painel que é da febre amarela, chamado Peste da Febre Amarela. Um mal que ocorreu durante o século XVII em toda a província pernambucana, de 1685 a 1700, atingindo cidades circunvizinhas a Igaraçu. Igaraçu, no centro, entre todas elas, não foi atingida. Na versão religiosa, que Cosme e Damião, então padroeiros da cidade, teriam protegido a cidade de Igaraçu e que por isso a febre não chegou até aqui. E ainda o quadro narra um pouquinho falando que pessoas infectadas com a doença, ao entrarem em Igaraçu, foram curadas. A Pinacoteca é um bem assim, muito precioso da nossa região, né? De fato, ela estava na Catedral da Sé, lá em Olinda.
E durante as obras de reforma da catedral, foi solicitado que Igaraçu acolhesse, lá no convento de Santo Antônio, que pertence também à arquidiocese, a Pinacoteca. E ela está muito bem instalada, ela é muito bem cuidada. Bom, nós estamos em frente à capela de São João Batista do antigo engenho Mussupinho. O engenho Mussupinho, as primeiras notícias que nós temos dele, vêm de mais ou menos 1750. Este local é um local importante para a história de Igaraçu, porque aqui se desenvolveu uma das lutas mais renhidas entre os partidários da Revolução de 1848. Nesta capela que está atrás de mim, o senhor de engenho, com medo que acontecesse alguma coisa com suas filhas e netos, colocou todos aí dentro e foi o único espaço que durante as 6 horas da batalha foi respeitado tanto pelas tropas imperiais quanto pelas tropas revoltosas. E aí a família do senhor do engenho pode sair salva desse fogo cerrado de 6 horas de duração. As autoridades precisam urgentemente, não é, arranjar uma forma, um mecanismo, primeiro de fazer a recuperação do bem e depois de dar uma função a esse bem. Não adianta recuperar e deixá-la à sua própria sorte. Acontece o que aconteceu com a igreja de Parmado, né? Recuperada em 1985 e já hoje completamente ou parcialmente destruída. Todos esses engenhos e suas capelas são um patrimônio inestimável do povo de Igaraçu e, infelizmente, em alguns casos o poder público não pode intervir, porque são capelas privadas. É necessário que os proprietários se mobilizem, procurem o IFAM, se o bem for tombado. Se não for tombado, procurem órgãos da Prefeitura de Igaraçu. O prédio conhecido pela população como Sobrado do Imperador, né, fora os monumentos nacionais, né, as igrejas, o recolhimento e o convento, é um dos mais notáveis do sítio histórico de Igaraçu. Ele foi construído em fins do século XVII e início do século XVIII, primeiramente para hospedar os oficiais da correição e aposentadoria a serviço da coroa portuguesa. Em 1859, o imperador Dom Pedro II ele fez uma viagem pela região nordeste do Brasil. E no dezembro daquele ano, ele visitou Igaraçu, né? e o Sobrado. Né? Em 2005, né, quando o Sobrado do Imperador já se encontrava há bastante tempo abandonado, né? Nós quer dizer, enfrentando reiterados invernos, né? Em estado de quase ruína, né? Nós começamos a fazer prospecções arquitetônicas iniciais, né? E depois foi feita uma pesquisa histórica, né? Pelo historiador Guilherme Jorge Paz Barreto Neto, né? E nós elaboramos o projeto de restauro e, finalmente, numa ação conjunta do IFAM com a Prefeitura Municipal de Igaraçu, a Fundação Gilberto Freire e o BNDES, nós restauramos a edificação, o Sobrado do Imperador. Olha, eu fui procurado pelos órgãos federais, IFAM, a Fundação Gilberto Freire, para que a Prefeitura participasse do projeto, cedendo o imóvel
que estava em estado de pré-ruínas. E nós abraçamos o projeto, assim foi feito, enviamos para a Câmara o projeto de lei, cedendo o imóvel ao governo federal, e entramos ainda também com uma parceria em restaurar o imóvel vizinho, para que o imóvel onde hoje é o escritório regional do IPHAN, ele pudesse voltar às características originais, porque uma construção vizinha havia alterado um pouco a lateral direita do imóvel. Então a prefeitura abraçou a ideia e, graças a Deus, o que era um imóvel em pré-ruínas hoje é um belíssimo sobrado, conhecido como o Sobrado do Imperador. A sua magnitude arquitetônica, né? As suas propriedades arquitetônicas, sua importância histórica, cultural, sendo um edifício de destaque, fez com que o IPHAN o escolhesse, né, para nele funcionar o escritório técnico do IPHAN na cidade e, posteriormente, a Casa do Patrimônio. O IPHAN, ele é um órgão, uma autarquia federal responsável pela proteção do patrimônio cultural brasileiro. Se tenta, então, trabalhar a preservação dos monumentos tombados em nível federal e o patrimônio imaterial registrado em nível nacional. Na realidade, nós queremos trabalhar a casa de patrimônio é um conceito, não é apenas uma casa, não é uma coisa. Na realidade, é um conceito de a gente tentar explicar para a população, ou ter um espaço de acesso à população, para que a gente possa ter um diálogo mais próximo da população, para que eles entendam o que é o patrimônio cultural brasileiro. Então, na realidade, a Casa do Patrimônio é uma ação educativa do IPHAN Nacional, onde a gente pretende lançar várias casas do patrimônio em vários estados, em várias cidades, e quanto mais próximo à população, melhor será para que a gente possa explicar o que é o sentido e o que significa o patrimônio cultural brasileiro. A Casa do Patrimônio ela tem como missão primais pôr em destaque, né, promover a cultura do lugar, o patrimônio cultural material e imaterial do lugar, mas isso não fazendo sozinho, fazendo conjuntamente com a comunidade, com o poder público, né, o governo municipal e os agentes culturais, os grupos, né, representativos da cultura do município. Já acho que há uns 5 anos que a gente vem com uma parceria muito forte com o IPHAN, né, com a Casa do Patrimônio. A gente realiza aqui uma vez por ano um grande concerto aqui na frente, onde o cenário de fundo é a Casa do Patrimônio. E esse concerto traz mais de 1.500 pessoas para cá para assistir os jovens que são formados na nossa escola de música, numa apresentação que também a gente fala sobre a importância disso aqui. Se ele não se reconhece como pessoa e onde ele está, vai ser difícil dele agregar valores que a gente tem necessidade aqui. Véia, parte o coco, véia, me dá um pedaço, véia. Véia, espremo o leite, véia, me dá um bagaço, véia. Véia, parte o coco, véia, me dá um pedaço, véia. Véia, espremo o leite, véia, me dá um bagaço, véia. Da Luz, que era um fogazão de muito valor, e a gente gostava de ver a brincadeira dele, o que via lá a gente queria fazer também. Aprendi assim, ninguém ensina. Eu chegava em casa e ia fazer o que eu via. Eu chegava, pegava um pedaço de pau e pegava manginando assim, ia fazendo, quando dava fé. Aí aquelas pessoas mais velhas, mãe achavam uma graça, meu pai sorria, minha mãe, e o povo, noite de lua, brincando em casa, isso era eu garoto, meus irmãos. Aí depois, quando eu já estava com 13 anos,
com 13 anos, aí eu peguei brincando. Tu quebra coco na beirinha do riacho. Tu quebra coco em cima que eu quebro coco embaixo, dando mirada. Quebra coco em cima que eu quebro o coco embaixo. Sou artesão, trabalho com a matéria-prima do coco, apesar que usando outros elementos também na natureza, troncos que a gente encontra jogados em terreno baldios, e aí transformando em arte, resgatando nossas lembranças de infância. Como a gente não tinha muito acesso à cidade grande, a gente mora em sítio, na área interior de Igaraçu, então a gente tem muito contato com a natureza, coco, raízes, então eram nossos brinquedos. Como eu nasci com o dom de esculpir, de criar arte, foi uma maravilha para mim, né? Eu acho que esse era o meu destino, de fazer arte, de esculpir, de criar. E hoje eu consigo passar essa minha arte para algumas pessoas da comunidade, crianças, que hoje está tendo essa sensibilidade também de olhar para um coquinho e daí transformar num cachorro, numa arara. A gente pode representar nossa cultura, os caboclos de lança, os passistas de frevo, nossos animaizinhos também, né? O siri, o caranguejo, e aí vai o cavalo marinho. Pô, é uma riqueza enorme. É só saber explorar tanto a natureza, que nos oferece essa matéria-prima, quanto a nossa história, que fica para trás, que vem as tecnologias, né, avançadas. Então aquelas coisas primitivas vai ficando, como a casa de farinha, que vem de meus pais, de meus avós e tal, que é uma lembrança muito boa que a gente tem da nossa infância. Meu nome é José Abias da Silva, conhecido como Abias, eu assino Abias. Sou de Igaraçu, com muito orgulho, represento Igaraçu. Trabalho com arte, raiz, galhos, a gente recicla, aproveita tudo que é descartado na natureza. Eu tenho a preocupação de aproveitar e não degredir. Eu acho que todo mundo deveria fazer isso. E eu me inspiro no meu lugar, no meu cotidiano, nas coisas. Por exemplo, a feira de Igaraçu, os personagens, rodas gigantes, os parques, os bichos, tudo me inspira. Igaraçu é uma cidade marcada pela religiosidade e pela cultura. Aqui nós temos o maracatu mais antigo do Brasil. Meu nome é Olga, presidente do Maracatu, Estrela Brilhante. Comecei com idade de 10 anos, até hoje estou brincando no maracatu e só deixarei quando eu morrer. Se eu não puder mais brincar, se eu morrer, que Deus me levar, se meu filho Gilmar quiser assumir, ele vai assumir no meu lugar. Fé em Deus que eu vou batalhar até o fim da minha vida, eu vou fazer o que minha mãe fez, para não deixar isso aqui acabar. Porque a maior herança de Igaraçu é esse maracatu. Até hoje, leva o Igaraçu para o mundo. Eu carrego 189 anos de história. A escola de música ela surgiu da banda Heitor Villa-Lobos, né, que é uma banda aqui da cidade de Igaraçu. Foi fundada em 1991 por alunos aqui das escolas públicas aqui do município. A gente tinha a ideia de fazer uma banda para reunir o pessoal, de musicalizar o pessoal. Depois da banda fundada, a gente disse, pô, como é que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai viver? Então a gente disse, vamos fazer uma escola de música, né? E aí a gente vai musicalizar os outros jovens, juntar todo mundo em torno desse ideal e tocar em frente. Hoje, 23 anos após, a banda é pentacampeã regional, heptacampeã estadual, bicampeã nacional e é uma das representantes do Brasil no Mundial. Quando eu entrei aqui na instituição foi que eu vi mais ainda a grandeza dela em nosso município. Eu vejo a mudança que a gente consegue fazer na vida de um jovem e comecei a refletir a minha e vi minha mudança ao decorrer do tempo. Então os jovens entram aqui e a gente consegue com o nosso trabalho construir
que eles saiam daqui um profissional, muitas vezes na área da música. Então, essa instituição ela é essencial no nosso município. Agora, é bom que o prefeito pensasse isso. Cavalo Marinho, Ciranda e Mamulengo, Guaraçu, se renovasse, continuasse, levantasse, porque tem muita gente que não sabe, mas vendo a brincadeira e vai animando, vai animando. Nossos negros vieram da África pra formar só uma nação.